Então, boa tarde a todos. Hoje, domingo, 16 de março de 2025, nós vamos continuar os estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Somos aqui da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Estamos estudando o capítulo 13, que é o Retorno à Bíblia, de Max Rendel. E aí nós vamos fechar a parte 3 do Retorno à Bíblia, dando continuidade à reunião 216 que nós tivemos na semana passada. Então, para elevar o ambiente e para que a gente tenha uma assimilação, uma participação harmoniosa, a gente vai iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então hoje a gente vai fazer uma recapitulação aí do primeiro termo, tá? Que é um novo céu e uma nova terra. A gente já viu isso semana passada. Vou fazer só um resuminho, que isso provavelmente nós vamos utilizar nos outros dois termos Rosa Cruzes, que é os ensinamentos cristãos, e fechando com o Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, para iniciar, a gente vai iniciar com a leitura do capítulo. As raças são traços evanescentes da evolução. Antes de terminar a época lemúrica, houve o povo eleito, o antecessor das raças atlântidas, diferente da humanidade comum daquele tempo. Da quinta raça atlântica foi selecionado outro povo escolhido, de que descenderam as raças árias. 5 já passaram, e haverá 2 mais. Antes do começo de uma nova época, haverá um novo céu e uma nova terra. Isto é, mudar-se-ão os caracteres físicos da terra. Sua densidade diminuirá também. Haverá uma raça no princípio da próxima época. Depois desaparecerá todo pensamento ou sentimento de raça. A humanidade constituirá uma vasta fraternidade sem qualquer distinção. As raças são simples degraus evolutivos pelos quais devemos passar. Caso contrário, não haveria progresso algum para os espíritos que nelas renascem. Porém, embora necessários, são degraus extremamente perigosos e obrigam os líderes da humanidade a agir com muito cuidado. Eles chamam a essas 16 raças os 16 caminhos da destruição, porque nas épocas precedentes, quando não havia raças, as mudanças só se efetivavam depois de enormes intervalos, o que permitia à maioria das entidades prepararem-se com mais facilidade. As raças, comparativamente, são fugazes. Por isso, deve-se agir com muito cuidado, a fim de impedir a aderência demasiada dos espíritos aos caracteres raciais. Foi exatamente o que aconteceu com os espíritos renascidos nos corpos da raça judia. Ligavam-se a ela de modo tão firme que nela sempre renascem. Uma vez judeu, sempre judeu. É o seu lema. Esqueceram-se completamente de sua natureza espiritual e gloriam-se do fato material de serem sementes de Abraão. Portanto, não são carne nem peixe. Não tomaram parte alguma do desenvolvimento da raça ária. Entretanto, são mais avançados do que os remanescentes dos povos atlantes e lemúricos, que ainda temos entre nós. Converteram-se num povo sem pátria, uma anomalia na humanidade. Limitados nessa ideia de raça, o líder do seu tempo viu-se obrigado a abandoná-los e perderam-se. Para que pudessem cessar de considerar-se separados,
de outros povos, os líderes dirigiram outras nações contra eles em diversas ocasiões e foram levados como escravos, arrancados do país em que se tinham localizado. Tudo foi em vão. Negaram-se abertamente a mesclarem-se com os outros e outras vezes voltavam como um só ser humano às suas áridas terras. Surgiram profetas de sua própria raça que, por amor, os exortavam, predizendo o desastre, mas sem resultado. Como tentativa final para persuadi-los a pôr de lado a aderência à raça, encarnou entre eles, parecendo uma anomalia, o guia da raça seguinte, o grande instrutor Cristo. Isto mostra também a compaixão e a sabedoria dos grandes seres que guiam a evolução. Entre todas as raças da Terra, não havia nenhuma outra perdida, no mesmo sentido que os judeus, e nenhuma outra necessitava de tanta ajuda. Enviar-lhes um estrangeiro, alguém que não fosse de sua própria raça, teria sido manifestamente inútil. Antecipadamente, se concluiria que o rejeitariam. Assim como o grande espírito conhecido com o nome de Booker T. Washington encarnou entre os negros e estes o receberam como um dos seus, habilitando-o a iluminá-los de maneira tal como nenhum branco poderia tê-lo feito. Assim também os grandes líderes esperavam que a aparição de Cristo entre os judeus, como um de sua própria raça, pudesse fazê-los aceitar seus ensinamentos e sair de sua adesão aos corpos de raça. Contudo, é muito triste ver como prevalecem os preconceitos humanos. Ele veio através do seu próprio sangue e eles escolheram a Barrabás. Falou-lhes de outro mundo, de uma nova terra de amor e perdão, e repudiou a doutrina do olho por olho. Não os incitou a se armarem contra César. Se eu tivesse feito, talvez fosse aclamado como um libertador. A esse respeito, até seus discípulos mal o compreenderam quando, dominados pelos romanos, lamentavam a perdida esperança de um reino terrestre. A rejeição de Cristo pelos judeus foi a prova suprema de sua aderência à raça. Daí por diante, todos os esforços para salvá-los em conjunto, dando-lhes profetas especiais e instrutores, foram abandonados. Provada a inutilidade de mantê-los em bloco, foram, como último expediente, misturados entre todas as nações da terra. Apesar de tudo, a extrema tenacidade desse povo prevaleceu até nossos dias, e a maioria continua a ser ortodoxa. Na América, vão perdendo ligeiramente esses sentidos. As gerações mais novas estão começando a casarem-se fora da raça. Com o decorrer do tempo, prover-se-á um número sempre crescente de corpos, com menos características de raça, para os espíritos judeus que renasçam. Desta maneira, salvar-se-ão, apesar deles mesmos. Perderam-se ao se casarem com raças inferiores e serão salvos ao se amalgamarem com as raças mais avançadas. Como as atuais raças árias são formadas de seres humanos racionais, capazes de se aproveitarem da experiência do passado, o meio mais lógico de ajudá-las é falar-lhes dos estados de crescimento passados e do destino que recaiu sobre os desobedientes judeus. Esses rebeldes têm um memorial escrito de como trataram seus líderes. Nele se conta como foram escolhidos, como se rebelaram e foram castigados, mas ainda estão cheios de esperança numa última redenção. Esses escritos podem ser aproveitados por nós para aprendermos como não devemos agir.
Não importa que no transcurso de idades tenham sido mutilados e que os judeus de hoje tenham ainda a ilusão de ser um povo escolhido. A lição que podemos tirar de suas experiências não é por isso menos estimada. Podemos aprender como um povo escolhido pode desobedecer a seu líder, frustrar seus planos e limitar-se a uma raça durante idades. Sua experiência deve ser uma boa recomendação para qualquer futuro povo escolhido. São Paulo diz isso em termos inequívocos, porque se a palavra dos anjos era firme e cada transgressão e desobediência recebia uma justa recompensa, como escaparemos dela se descuidarmos de tão grande salvação? São Paulo falava aos cristãos: se os hebreus, para os quais tinha escrito isso, tivessem aceitado Cristo, poderiam ter alguma esperança de que, em alguma encarnação futura, se encontrariam entre o novo povo escolhido, aquele que acompanhará seu líder voluntariamente, desenvolverá a percepção espiritual. O amor é o sucedâneo da investigação e da razão, o poder intuitivo. Os ensinamentos cristãos do Novo Testamento pertencem particularmente às raças pioneiras do mundo ocidental. Estão sendo implantados especialmente entre o povo dos Estados Unidos, porque sendo objetivo da nossa raça da sexta época a unificação de todas as raças, os Estados Unidos estão se convertendo em um lugar onde tudo se mescla, onde todas as nações da Terra se misturam, e dessa mistura sairá o próximo povo escolhido, os espíritos de todos os países da Terra, que se esforçam em seguir os ensinamentos do Cristo, conscientemente ou não, renascem ali, no propósito de que as condições apropriadas ao seu desenvolvimento lhes serem dadas. Daí decorre a diferença entre os judeus nascidos na América dos judeus de outros países. Já o nascer no mundo ocidental prova que estão a se emanciparem do espírito de raça e se adiantaram aos judeus ortodoxos do velho mundo cristalizado como eram seus pais. Caso contrário, não teriam admitido a ideia de romper seus laços antigos e virem para a América. Assim, o judeu nascido na América é o pioneiro e preparará o caminho que mais tarde seguirão seus compatriotas. A Bíblia, portanto, contém os ensinamentos de que necessitam, especialmente os povos ocidentais. No terrível exemplo da raça judia, podem aprender uma lição, tal como se relata no Antigo Testamento. Podem aprender também a viver os ensinamentos de Cristo fornecidos no Novo Testamento, oferecendo voluntariamente seus corpos como um sacrifício vivo sobre o altar da fraternidade e do amor. Bom, feito isso, eu trouxe de novo aqui o nosso esquema de evolução, ao qual todos nós estamos inseridos, né? Desde o período Saturno, no solar, lunar, terrestre, Júpiter, passaremos ainda, né? Por Júpiter, Vênus e Vulcano. E aí, deixando um pouquinho mais ou menos onde nós estamos, né? Nós estamos na terceira revolução e meia do período terrestre. Já passamos por todas essas revoluções e noites cósmicas, né? E aí, inseridos no globo D, região química do mundo físico, nas épocas, né? Já passamos pela época polar, hiperbórea, lemúrica, Atlante, onde atingimos o nadir da materialidade, recebemos o germe da mente e nos identificamos como egos, ou começamos a enxergar os nossos corpos, né? E aí sim, hoje nós estamos na época área, era de peixes, finalzinho da era de peixes, já com influência da era de aquário, caminhando para. Bom, e aí, como já mencionado, né, nós, no texto ele fala muito de raças, né? Tivemos diversas raças e os 16 caminhos da destruição,
E aí, para a gente entender onde começou-se a aparecer as raças, nós vimos que desde a época polar até a época lemúrica, não tinha uma constituição ainda de povos que se denominassem raças. A primeira raça foi a raça lemúrica, tá? Que era na época lemúrica, nós vamos ver um pouquinho à frente, tinha uma raça. Tá? Então foi próximo da época lemúrica, nada apareceu propriamente, né, para aplicar o nome de raça. Então aqui, nessa tabelinha, né, eu montei desde o surgimento do que se denomina como raça, que na época lemúrica teve uma, na Atlantis foram 7 raças, na área nós temos 7, ou tivemos, né, e temos ainda algumas, e na Nova Galileia teremos uma única raça. Tá? Então, como já nas reuniões anteriores, nós estudamos o porquê dos 16 caminhos da destruição, e um pouquinho do texto fala sobre isso, né? Quando você se apega muito a uma raça, você negligencia, por exemplo, Cristo, que veio aqui entre os judeus e a escolha foi Barrabás, né? Então é isso que mostrou lá, que mesmo nascido na mesma raça, não foi aceito, né? Então, para essa raça, que é a mais atrasada hoje, a raça dos judeus, né? Ou mais atrasado, o que mais se vive na raça, que é a raça judia, né? Não há mais, ajuda. Desistiu-se de ter ajuda depois que o Cristo veio e ele foi crucificado, né? E aí, abrindo um pouquinho, né, onde nós tivemos a consciência, teve lá as 7 raças da época Atlante, né? Até Moldes, Tavlates, Toltecas, Turânios, Semitas originais, Acádios e Mongóis. E na área a qual nós estamos hoje, né? Teve a raça ariana, a babilônica, a síria caldaica, a persa grego-latina, a céltica, a teuto-anglo-saxônica, a eslava, e aqui da raça eslava vai sair a última raça. Tá, então todas essas aqui nós já estudamos nas reuniões anteriores, tá? Aqui é só para a gente recordar quais são as 16 mencionadas no texto, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de dúvida aí para isso, tá? Então o que a gente tem que gravar, né, cuidadosamente, é que as formas que se degeneram, né, devemos sempre recordar que há uma única distinção importantíssima entre corpos, ou seja, formas, né, ou uma raça, né, ou de egos, ou seja, vidas renascentes nesses corpos de raça. Quando nasce uma raça, as formas, né, animadas por esse grupo de espíritos têm a inerente capacidade de evoluir até certo grau. Na natureza nada pode parar. Quando uma raça atinge seu limite de evolução, os corpos ou raças começam a se degenerar, caindo aí de forma para forma até que a raça se extingue, né? Bom, novos corpos de raça aparecem flexíveis e plásticos e proporcionam aos egos, neles renascentes, né, grande margem de condições para melhorar ainda seus veículos, por consequência, progredirem. Então, quando tem uma degeneração de raça e ela some, aparece uma outra. Então, como eu falei aqui, da raça eslava, vai surgir lá a última raça, que é a raça dourada, lá que nós vamos ver à frente, tá? Então, por que acontece isso? Porque os egos precisam de corpos ou de formas para animar essa forma, para que continue evoluindo. Porque aquele corpo, para ele, já não tem mais, ele já não consegue mais evoluir. Não aceita as vibrações novas, né? Exato. Então, as novas formas são criadas para proporcionar aos egos uma nova raça maior de margem de experiência e desenvolvimento. Os corpos descartados se convertem em habitações de egos menos avançados, que se aproveitam como degraus do largo caminho do progresso. Então, a gente sabe lá que a raça dos orangotango, né, os chimpanzés, são corpos degenerados, né, onde esses espíritos aproveitam esses corpos para continuar a sua evolução, tá, como uma nova chance para eles. Tá? Para nós são atrasados. Para nós, no caso, onda de vida humana, tá, o ser humano. E aí, passando rapidamente sobre
pode voltar um pouquinho? Oh, claro, sim. Uma pergunta. Nós vimos aí no texto que exposto, e o Alan explicou, que da América surgirá uma próxima raça, que está colocado ali. Onde essa raça ela vai estar aqui no mundo físico? Onde basicamente ela vai estar? Alguém sabe? Em que local ela vai estar? Se da América vai surgir uma nova raça, aonde que ela vai estar? No lado ocidental. No lado ocidental, tudo bem. Se a gente, é uma ponderação, tá? Não estou afirmando. Mas se nós observarmos, no extremo oeste do continente americano, é onde está a nossa sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz. Não é bem? Certo? E se a gente for mais a oeste ainda, o que está acontecendo ali naquela época? A gente vai adentrar o Oceano Pacífico. Sim. E o que nós vamos encontrar se a gente adentrar no Oceano Pacífico? Que faz parte dos Estados Unidos da América. O Havaí. E o que está acontecendo naquela região? Transformações. Está havendo ali, todos os dias tem o quê? Erupções vulcânicas. Então ali está se formando um ambiente para a futura raça. Um provável futuro continente, terra, qual o nome o valha. É possível. Hoje em dia ninguém quer morar lá. Mas a gente não tem certeza. Tem? Não, é só isso daí, é só um ponto aí para a gente se situar também. Também tem um detalhe ali na época ária, a sétima dos eslavos. Hoje em dia um exemplo muito claro de eslavo é o ucraniano, aquele cara duro, fala, parece socado assim, aquilo lá é o eslavo. O autêntico, né? Ok? Diz que muito inteligentes, tecnologicamente muito avançados, né? Então, passando rapidamente pelo termo que nós estudamos semana passada, que é um novo céu e uma nova terra. Então a gente viu lá, né, onde nós começamos a nossa peregrinação, onde essa revolução começou dentro do globo D, do período terrestre. Nós iniciamos na primeira época, que é a época polar, passamos pela época hiperbórea, época lemúria, onde surgiu a primeira raça, e a época atlântica, onde nós atingimos, vamos dizer assim, o nadir da materidade, ou seja, o ponto mais denso desse esquema de evolução, tá, para o ser humano. E aí sim começamos, aí tivemos 7 raças, que eu mostrei na tabelinha lá, e aí começamos aí a fazer a subida, tá? Então na terceira revolução e meia, nós estamos aqui na época área, onde nós começamos na época área já a sutilização dos nossos corpos. Para quê? Para que nós começássemos a construir o nosso corpo-alma, que é o nosso objetivo, que é o corpo que nós vamos funcionar na época Nova Galileia, que está aqui. Ó. Então, o nosso principal objetivo nessa época área é sutilizar os nossos corpos, onde nós viemos desde a época do período Saturno, construindo e cristalizando cada vez mais. Agora vamos começar a sutilizar, né? Nas próximas 3 revoluções e meia, passaremos ainda mais 3 vezes no globo D, na região química do mundo físico. Porém, não mais conscientes, ou até mesmo conscientes, num corpo-alma. Sim. Já, né? Não estamos construindo já para a próxima época, né? nessa revolução Nós ainda. Não vamos ter o corpo denso. Teremos o corpo denso. Ainda. Mas nós não viveremos nele. Viveremos consciente no corpo-alma. Na região etérica. É como a gente tem hoje o corpo vital e nós não sabemos que não temos a consciência dele para alguns, né? Para alguns já sim, para outros não, mas alguns já funcionam já conscientes no corpo-alma, por exemplo. Né?
E aí, eu coloquei aqui, né? O corpo-alma é o dourado traje de bodas, né? Será essencial para o ser humano poder viver nessa época Nova Galileia. Uma época em que não necessitaremos mais usar o corpo denso para transmitir a semente da vida, através do útero materno. Tudo isso a gente viu semana passada, tá? Poderemos nos alimentar diretamente da vida cósmica e assim não precisaremos mais morrer para assimilar as experiências da vida. Cristo é a verdadeira luz vindoura da Nova Galileia, ou seja, né, só através dele nós vamos conseguir aí viver nessa nova época. Aí eu fiz um resuminho aqui daquela telinha que eu mostrei para vocês, tá? Então, na Nova Galileia a gente terá um corpo mais eterizado do que agora, viveremos hoje o que chamamos de ar em corpos luminosos, numa terra feita de éter, tá? Aqui no primeiro quadrante aqui. Pois viveremos na região etérica do mundo físico. Como resultado, né, esses corpos serão muito mais sensíveis aos impactos espirituais da intuição, tal como nunca se cansará, porque não haverá dia nem noite. A Terra, comparada a hoje, será transparente também, né? Bom, para trabalharmos conscientemente nessa época, já teremos desenvolvido e treinado a vestimenta chamada corpo-alma. Está aqui no meio, tá? A Nova Galileia será um lugar de paz, que é a Jerusalém, onde a fraternidade universal unirá todos os seres na Terra por meio do amor. Não haverá morte, porque a árvore da vida, que é a faculdade de gerar a força vital, se tornará possível por meio do órgão etérico. Então, a geração da vida, a força vital, se tornará possível por meio do órgão etérico. Não existirá na cabeça daqueles que tiverem desenvolvido, os quais serão os pioneiros da humanidade daquela época. Bom, tudo isso a gente viu semana passada. Tem bastante coisa aqui, mas está bem detalhadinho lá. Bom, corpo-alma. Eu comecei a explicar isso aqui semana passada e terminei uma parte dele. Lembra que eu montei esse gráfico falando da composição dos éteres do nosso corpo? Tá, então o nosso corpo é formado por 4 éteres. Éter químico, éter de vida, éter luminoso e o éter refletor, representado nessas cores aqui: azul químico, laranja vida, cinza luminoso e amarelinho aqui, o laranja claro aqui para alguns, para mim laranja claro, como éter refletor. Então eu expliquei para nós que quando a gente está imerso na matéria, né, a gente tem muito mais éter de vida e éter químico do que éter luminoso e refletor. Lembrando que a composição desses 4 éteres dá 100%, na sua totalidade. Nunca passa disso, né? Eu nunca vou ter 150%, ou eu vou aumentar os 2 éteres luminosos em detrimento de manter os 2 éter químico e de vida na mesma proporção. Ou eu tenho um ou eu tenho outro. Então, para aumentar um, eu tenho que diminuir o outro. Essa é a regra, vamos falar assim. Física etérica, que é um éter, né? E aí, quando eu faço isso, eu tenho que diminuir os éteres de... Qual é o nosso objetivo? Né? Diminuir os éteres químicos de vida, ou seja, alimentar-se suficientemente para que o corpo denso viva ou funcione adequadamente nesse mundo. Não mais do que isso. E eu alimento ele com alimentos que contenham a maior quantidade de éter. Éter de vida, preservação da força sexual criadora e os sentimentos das 3 regiões do mundo do desejo, ou seja, eu paro de estimular esses desejos inferiores que concatena no gasto da força sexual criadora e diminuo o éter de vida, ou a representatividade de éter de vida que eu tenho no meu corpo. Isso é só alguns dos exemplos, tá, dos éteres. Fazendo isso, eu dou espaço para que um éter luminoso e refletor cresça dentro do meu corpo, dentro da composição do meu corpo, que está aqui nesse segundo aqui, ó. Então, conforme eu vou adquirindo conhecimento, eu vou aumentando meus éteres refletor e luminoso e, consequentemente, diminuindo. Que eu paro de comer de uma forma desordenada, vamos falar assim, né? E também no éter de vida, reduzindo o éter de vida também. E aí sim, eu saio nessa situação aqui, quando eu começo a adquirir conhecimento, eu sou um auxiliar invisível inconsciente.
ou seja, estudante preliminar, estudante regular. Eu já começo a ser um auxiliar invisível e inconsciente. E aí sim, quando eu pego todo o conhecimento que eu adquiri e começo a aplicar ele na minha vida, eu começo a reduzir ainda mais os 2 éteres que representam a região química do mundo físico, tá? E aí aumento mais a região etérica do mundo físico, que é os éteres luminoso e refletor, que é a base do corpo-alma. Opa, voltei. Uma vez feito isso, eu começo pela repetição e persistência em aplicar os conhecimentos e adquirir conhecimentos. Eu dou mais espaço ainda para que eu aumente os 2 éteres. Aí, e aí eu estou com o corpo-alma. Aí eu estou preparado para, né, ter a consciência ou todos nós estamos construindo o corpo-alma de alguma forma, seja uns mais rápidos, outros mais lentos, né? Mas, claro, numa escola esotérica, como a Rosa Cruz e as outras 6, né, que tem hoje no mundo, você consegue acelerar esse processo, né, de uma forma adequada, né, não inadequada, vamos falar assim. Quer dizer que quando a gente já funcionar assim no corpo, conscientemente, funcionar dessa maneira, no corpo-alma, chega um momento que eu já não necessito desses 2 éteres inferiores, né? Só com os 2. Eu sempre vou, uma vez estando na região química do mundo físico consciente, eu sempre vou precisar ter éter químico para manter o mínimo possível desse corpo denso funcionando e éter de vida. Os 2 éteres, eles precisam ter uma quantidade mínima suficiente para fazer. Até porque, se, por exemplo, numa hora dessa você vai fazer um auxílio e o éter químico não funciona, você morre. Tem que materializar muito. E às vezes você tem que materializar isso. Exatamente. Também. Alguns dos serviços que você faz, você precisa materializar parte do seu corpo. Mas isso foi genial, porque assim, fica uma reflexão, né? Até uma pergunta retórica para cada um de nós como estudantes. Qual das 3, das 4 eu estou? O que eu preciso fazer para ir para o próximo passo? Se hoje eu estou, o apetite pelo prazer de comer, comida refinada, e comendo demais, e eu vivo para comer, e impressionabilidade, não pode olhar uma mulher na rua que já está, opa, peraí, então eu estou aqui, então o que eu preciso fazer é diminuir essas coisas. Você sabe o que fazer, porque tão importante quanto fazer, antes de fazer, é saber, porque senão qualquer flecha lançada te conduzirá a um erro. E aí, a hora que você passa para o segundo, diminua a alimentação, diminua os desejos. Pô, isso ficou genial. Eu diria, esse comentário foi legal, né? Porque assim, a gente entende que hoje a maioria da humanidade está nessa, assim, ela não tem, na verdade tem o conhecimento, tá? Muitos caminham da maneira como entendem, mas a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, eu diria conhecimento adequado, né? Os ensinamentos Rosa Cruz nos proporcionam isso, né? E tem um desenvolvimento adequado, vamos falar assim, né? Para não ter nenhum tipo de consequência, né? Que você pode acelerar seu processo, por exemplo, por outros métodos. E aí você pode chegar em insanidade mental. A gente já estuda isso também, mas escolas sérias, né? Como a Rosa Cruz e mais 6 que nós temos hoje, eles ensinam como fazer isso, como o Fernando colocou. E aqui no finalzinho eu coloquei o tempero, né? Uma vez que eu tenho conhecimento aplicado, repetição e persistência, não só isso, mas o serviço amoroso e desinteressado, né? Que é a base de tudo, para que eu consiga, que é o alimento do corpo-alma, vamos dizer assim. Sim. É o serviço amoroso e desinteressado. E esse alimento é para que ele mantenha, não para que ele cresça mais a ponto, como a Ana falou, né? De passada de uma porcentagem. Mas tudo aquilo que você não alimenta tende, e uma planta colocada no sótão, por mais formosa e bela, ela murcha. Exatamente. Se você encher de água. Exato. Mata, exato. Se não hidratar, também seca, né? Os 2 jeitos é a quantidade adequada. No começo, o crescimento da passagem do primeiro para o segundo estágio é mais lento. Mas depois o crescimento espiritual. Do segundo para o terceiro já começa a crescer, e do terceiro para o quarto aí explode, né? Por causa do serviço desinteressado. Mais uma vez, tá? Isso aqui é uma representação
gráfica de que nem sempre eu tenho um éter químico igual a um de vida e eu tenho proporções aqui. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais éter químico de vida, menos espaço eu tenho para o refletor luminoso. E assim sucessivamente. Que tudo não tem que caber nesse mesmo espaço, né? Então o que a gente tem que aprender é como ter o nosso corpo, que já é perfeito, o corpo denso é o corpo mais perfeito já criado, a gente não vai criar um novo corpo denso melhor que esse. Então como que eu consigo fazer ele funcionar conscientemente, adequado na região química do mundo físico, com a menor quantidade de éter químico de vida, para que sobre espaço para você crescer os outros dois. É que todo mundo tem os 4 éteres. Exatamente. Em proporções diferentes de cada um. O que diferencia totalmente a elevação espiritual e o nível espiritual. É impossível alguém que não tenha, que esteja numa vida muito, eu não gosto de dar muito esse termo mundano, mas alguém que não tenha nenhum conhecimento espiritual ou que não é alguém de atitudes, né, espirituais, de altruísmo e tal, ter a quantidade de éter refletor luminoso. Porque a vida dele toda traciona em coisas totalmente opostas. Exatamente. Esse é o RG. Nossa, isso aqui é... Não, uma forma um pouco mais prática aqui, né? Vale sempre recordar, né? Isso aqui está lá na lição preliminar, certo, Ângelo? O éter químico é o éter através do qual as forças se atuam para manter e nutrir o corpo denso, que mantém a forma. O éter de vida é o éter pelo qual se atuam as forças de propagação, cujo objetivo é a manutenção das espécies, ou seja, mantém as espécies. Luminoso, ou éter de luz, né? É a fortaleza do cérebro-mente, porque ele é o assento de toda percepção sensorial, tanto interna quanto abaixo e acima no âmbito dos órgãos dos sentidos. E o éter refletor é o armazém da memória do ser humano e o reflexo da memória da natureza. Aqui registra-se todos os eventos que são produzidos no mundo, e também através desse éter que o ego direciona os seus veículos. Então, o corpo vital do ser humano é composto de 4 éteres, mais uma vez, está só reforçando. Alain, Oi. De repente me passou, a gente nessa escola, porque nós precisamos estudar assim, nós temos que estudar, racionalizar, precisamos de explicações, tirar dúvidas, etc e tal, para que a gente vá entendendo que é bom fazer isso, não é bom fazer aquilo e encontrando o caminho. De repente eu fiquei pensando assim, aqueles místicos que o próprio conceito fala, profundamente místico, generoso, aquele coração maravilhoso, ele vai vivendo assim pela vida, ele não sabe quanto é que ele tem de éter daqui ou éter dali, mas ele vai fazendo um serviço ao próximo a vida inteira, aquelas pessoas especiais. Eu nunca soube o tamanho da quantidade do éter que ele tinha, mas ele já era quase um santo, né? E a gente tem que se esforçar. Saber ajuda, né? Mas porque a Mas nossa linha, né? mas só saber... Se não empreender... Se não empreender... Saber é fácil, mas se não empreender, o serviço amoroso desinteressado... Total. Bom, hoje estamos provocando a divisão do corpo vital também em 2 partes, uma superior e uma inferior. A parte superior é conhecida como dourado manto nupcial, como vimos no corpo-alma, que permitirá ao Cristo, o Rei da Glória, agir dentro de nós. Essa semente virá à vida e crescerá em força e beleza, com o decorrer do tempo, se for alimentada e nutrida pelo poder do amor em seu mais elevado aspecto. O que significa isso, né? O sacrifício da carne pelo Espírito. Não podemos ter Deus e servir a Mamon. Mamon é uma palavra sírica utilizada para as riquezas desejadas pelas pessoas, né? Sem o bom senso ou sem o julgamento imprudente ou nesses. Contudo, uma pessoa pode se manter em seus negócios e cuidar deles pelo bem de todos, não por seu próprio interesse ou ganância, mas fazendo o possível para ajudar os outros. Não servir a Mamon, não importa quantas riquezas esteja administrando. Nossa, genial. Eu queria colocar uma coisa que eu achei importante também. Por exemplo, até para as pessoas que estão em casa e nós também. Se viu dentro de onde está alimentando mais a parte sexual e a parte de glutão. Se você foca, muitas das vezes,
preciso parar com isso. O não é tentador, né? Parece que ele inverte, ele se polariza, ele vira o sim e aquilo começa a ficar desafiador demais para você ou para qualquer outra pessoa. Agora, se ao invés de você focar no preciso parar de ser um glutão, de colocar, de investir a minha energia mais por muito tempo, de forma desenfreada na parte sexual, mas você somente começar a praticar as outras habilidades, as outras coisas dos outros héteros, automaticamente ele já diminui sem que haja um esforço de você cessar com ele. Porque, como você falou, não há espaço. Então você tem lá 10x10, você preenche a música, toda a parte mais superior, não sobra espaço. Vai preenchendo com o melhor éter, né? E ele não desaparece, mas automaticamente ele diminui ao ponto de ficar. Isso é o tal do viver a vida. Oi? Isso é o tal do viver a vida. Exemplo prático, né? O éter químico e o éter de vida, ele tem uma ligação, acho que pela verdade parece que são um só, né? Então, por exemplo, a gente aprende aqui que uma dieta vegetariana, ela é importante por quê? Porque a gente estudou lá que você comer carne, por exemplo, você precisa assimilar os éteres daquele corpo inferior. Isso faz com que você gaste muita energia de assimilação e te dá sonolência, aquela coisa toda. Então, você faz o quê? Toma álcool. O álcool, mais uma vez, tudo isso que eu estou falando afeta o éter de vida. Então, comer carne, tomar álcool, ou ter vícios, né? Você estimula a parte inferior das 3 regiões do mundo do desejo. Onde você vai ter paixões, assim que você acabou de falar aí. Vai comer mais, isso aqui. Então, você está alimentando aquele éter. De alguma forma, você precisa reduzir ao mínimo, vamos falar assim, necessário. E aí sim você tem, tirando vícios e tudo mais, você está apto para aumentar os outros 2 éteres, né? Aí tem eu estava até olhando, tem a passagem do jovem rico na Bíblia, né? Vá, vende tudo que tem, se segue. Na realidade, essa parte da Bíblia, ela é até mal interpretada. Não é que eu tenha que dar tudo, mas é o como eu administro aquilo que eu tenho. Então, não é o uso que nós estamos falando do abuso. Exato. Então, quando eu leio lá na primeira, materialista, para mim fica bem claro, né? É um materialismo muito forte, ele está atrelado aos 2 éteres, que é o éter químico e o éter de vida, né? Então eu começo a ficar muito apegado. E aí eu estou falando tudo, eu estou falando em apego à raça, eu estou falando em apego aos meus vícios, excesso de comida, ao sexo, aos sentimentos inferiores, né? A posse. Então é o mau uso dos dons que me foram dados. Acho que esse é o grande. Então, materialismo não é só bem materialista, não é só o bem físico. E legal pontuar isso, porque isso dá realmente é muito mal interpretado. Então, que o ter já faz com que você seja condenado a queimar eternamente no caldeirão. Mas é o como eu uso os dons que me são dados. Assim como os éteres. Ter não te faz mal, mas usá-los é que vai definir. Nossa, genial, adorei essa. Boa, muito bom. Aí, para terminar essa telinha, né, que é a parte de baixo aqui, né, a construção desse dourado corpo solar do espírito de vida é mais bem seguida por meio da experiência purgatorial obtida pelos exercícios esotérico noturno e retrospecção, por meio do qual se diz: tomamos o céu por assalto. E pelos atos, né, pelas ações, obras de amor e bondade, ou melhor, pelo motivo que está por trás desses atos, dessas ações e obras, que construímos o veículo do Cristo, com os éteres de refletor e luminoso, o corpo vital, o corpo-alma. Não há outro jeito. O serviço amoroso desinteressado, focado na divina essência oculta, no irmão ou na irmã, nos traz as melhores recompensas, pois num exercício pode construir a alma. Porque é apenas um processo de amalgamação pelo qual as experiências da vida física são transmutadas em poder anímico, o poder da alma. Tá?
que é esse finalzinho aqui que eu li aqui. Eu não sei se eu vou falar certo, mas eu acho que tomar o céu de assalto é no sentido de que eu nunca sei quando eu vou estar plenamente pronto, porque a gente já falou isso, né? Eu não lembro das minhas vidas passadas, porque a gente precisa estar persistindo. Então, às vezes a gente fraqueja quando a gente sabe, estou tão pertinho, né? Então, tomar o céu de assalto é isso, tem que orar e vigiar o tempo todo. Eu já tinha outra percepção. Antes de ficar esperando que as coisas aconteçam, que a minha senha seja chamada, eu já vou adiantando e resolvendo o que está dentro do meu alcance, que eu vou pegando, que eu vou lembrando, que eu vou me dando conta de resolver, eu já vou resolvendo. Pode até ser. Não, mas é legal você falar, porque eu nunca tinha pensado desse jeito. O Glauco falou uma coisa parecida, quando ele diz o destino maduro, né? De você poder acelerar e ir queimando o teu destino maduro antes. Exatamente, antes exato. Antes do chicote chegar, você já vai para perto. Bom, progredindo, a Fraternidade Rosa Cruz foi encarregada pelos irmãos maiores de promulgar o Evangelho na Era de Aquário. Muitos dos nossos hábitos e costumes ainda estão sob a influência da Era de Peixes, a era em que atualmente estamos. No entanto, já estamos na órbita de influência da Era de Aquário. Devemos concentrar nossos esforços a fim de conquistar certas metas para a Era de Aquário. As principais são ser um cristão ativo, definitivo e sem dúvidas, focar na construção do corpo-alma, desenvolver nossas capacidades que de encontrarmos a verdade por nós mesmos, tornando-nos confiantes e responsáveis, aprender a dedicar e ensinar os demais, por meio do raciocínio lógico, estimulando o pensamento e por meio do método socrático. Respeitar e defender os direitos da liberdade dos demais, manter onde estiver um sistema democrático de organização, informando todos sobre todas as decisões, manter as discussões livres e abertas com enfoques nas ideias e não permitir que as argumentações se degenerem em ataques emocionais e pessoais. Compreender que a verdade possui muitas facetas e cada um de nós conhece apenas uma delas. Ter sempre em nossa mente e praticar que a paciência, tolerância e humildade devem ser os nossos guias nesse esforço de disseminar o Evangelho na Era de Aquário. Isso aqui é só uma cartilhazinha, facinho, né? Muito. Bom, o novo céu, nova terra, então, seria a Nova Jerusalém, tá, gente? Então, a gente está se preparando para. Então, ensinamentos cristãos. Essa recapitulação do primeiro lá foi Tava faltando fechar também, né? Precisa demorar um pouquinho, tá? Vamos lá, influência do cristianismo na cultura ocidental. Ensinamentos cristãos, né? A gente sabe lá que essas proporções aí que eu coloquei em vermelho, tá? Na era de peixes, a era de aquário, época área, nós estamos preparando para a época Nova Galileia. Corpo denso, funcionar no corpo-alma. Como? Miscigenação das raças, que ele fala no texto. Para migrar para a raça, única raça, né, da época Nova Galileia, que será a raça dourada. Deixar a religião de raça, né, começar aí com o cristianismo esotérico. Antigo Testamento e Novo Testamento, que a gente vai ver à frente também. Tudo isso são separações, tá? Então, como o Glauco já começou lá no início, né? As raças, né, os povos, né, que estão no Ocidente, teoricamente, né, muitas delas, a não ser que tenham migrado para cá, né, já no nosso esquema de evolução dominaram a região química do mundo físico. Ou seja, já dominaram essa região. Quem está ainda querendo dominar a região química do mundo físico está alimentando os seus éteres inferiores, certo? Ou numa forma de abuso. Então, eu já tenho bens, eu estou administrando bem eles, mas não, eu quero mais. Eu já tenho uma casa, não, mas eu quero uma casa maior. Eu tenho um carro, eu quero outro carro. Eu quero. Então, cada vez mais eu estou interessado nas coisas materiais. Tá? Então, isso é cada vez mais região química no mundo físico. E o povo do Oriente, né, a gente vê muito isso, né? Os orientais cada vez mais dominando a parte material.
Eles estão corretos porque eles estão exatamente no Eles precisam dominar a região química do mundo físico. ainda, né? Mas aí tem essa... Pô, se ele está fazendo, eu também vou fazer, então é o certo. Então, assim, aí essa é a parte, tá? Mas falando em ensinamentos cristãos, tá? A religião predominante no Ocidente é o cristianismo, que é composto pelas religiões católica e protestante. Então, o cristianismo ocidental, bem como pelos seus desdobramentos, como o catolicismo independente. Que ambos não é nem a sombra ainda do que há de vir. É uma religião monoteísta, surgiu no Oriente Médio há cerca de 2000 anos, né? Quando ela surgiu com a vinda do Cristo. E é baseada na crença em Cristo, que os cristãos consideram como filhos de Deus. Já do lado Oriente, inclui lá o islamismo, o cristianismo ortodoxo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, né? O confucionismo e o shintoísmo, excetuando o cristianismo ortodoxo, ou seja, apesar de estar sob o domínio do Estado, né, todas as outras ainda religiões são religiões de raça. Por isso que a gente os 16 caminhos da destruição, né? Então, enquanto eles estiverem ainda na religião de raça, eles não vão conseguir, por Cristo, pertencer à nova raça, que é a raça dourada. Ou seja, Cristo vai vir e eles nem vão ver a vinda dele. Só quem estiver preparado. Então, para você preparar, você tem que ser cristão. Então, eles não vão ouvir a trombeta. Não vão ouvir a trombeta. O chamado. E assim, sucessivamente. Muitos daqui do Ocidente também não, né? Muitos do Ocidente, não, porque você está aqui, você já vai escutar. Lembra, por isso que eu passei o primeiro termo, Rosa Cruz, né? A gente precisa construir o corpo denso, funcionar nele conscientemente, senão nós também não vamos perceber a vinda do Cristo. É exatamente aquele poema, acho que é de Ângelus Célius, que diz... Silélios, Ângelus Silélios, que diz, pode Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma estará perdida. É verdade, então o Cristo pode vir, todo mundo não vai nem perceber. Acaba, ainda está aguardando o que ele vem. O que domina as religiões de raça são Jeová com os arcanjos, não é? Sim. Sim. Os arcanjos. Cristo virá na região etérica do mundo físico. Por isso que se nós não tivermos um corpo que funcione conscientemente na região etérica do mundo físico, que é o corpo alma, nós não vamos conseguir vê-lo. Até porque, não sei se isso caberia de uma forma analógica, de uma forma de analogia, de que na primeira ele veio até nós. Agora você quer esperar que ele venha de novo? Sobe um degrau também, faz a sua parte. Ele está aqui. Aí agora depende de você chegar. Então lá eu acho que é muito justo. Daqui para frente cada um também dá o seu passo para poder estar mais próximo. Para poder chegar, na verdade. Lembrando que um arcanjo só funciona até a região do mundo do desejo. E cada uma dessas religiões é um arcanjo que cuida, né? Religiões de raça, são espíritos de raça, que anima aquela raça. Né? E por isso o tamanho, às vezes, a quantidade de religiões e... Elan, eu tenho ainda sempre me acontece essa dúvida. Jesus nasce no finalzinho de Áries, Carneiro, ou já em Peixes? Ele nasceu no Cordeiro, em Áries. Em Áries. Assim, entrou na era de Peixes. Porém, por precessão dos equinócios, o que significa um passinho para trás, Áries. Mas a gente considera que ele nasceu em Áries. Ele é o cordeiro. Depois ele disse que vou ensiná-los a pescar homens e tal, que já é peixe. Já era de peixe. Bom, raças pioneiras, ou seja, por meio delas que é possível a construção do corpo-alma. Então não é num espírito de raça que você vai conseguir construir um corpo-alma. Então por isso que ele fala lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quem falou isso foi João. A Bíblia fala sobre 2 caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo representa a vida egoísta e guiada pelos desejos mundanos. E o caminho estreito representa uma vida de obediência e dedicação aos ensinamentos de Cristo. Bom, aí eu coloquei algumas coisinhas aqui. O que você fala? Obediência e dedicação. Então, se eu não tiver... A gente trabalhou em empresa. Isso. Uma das coisas, quando a gente foi fazer seleção, o cara testou se a gente tinha capacidade de obedecer os ditames, né? Qualquer que seja. Na minha turma, muitos não eram assim, né? Não foram selecionados. Aí nós fomos observar que todos os que foram selecionados tinham essa capacidade de seguir aquilo que era instruído. Complementando, né? Seguir aquilo que era instruído dentro de uma empresa são as regras da empresa, né? Isso. Aqui ele complementa aos ensinamentos de Cristo. Aos ensinamentos de Cristo. Então, se eu não tiver obediência e dedicação aos ensinamentos de Cristo, eu não estou seguindo, eu não estou no caminho que Ele nos ensinou até Deus. Até porque obediência nós já tínhamos que ter aprendido na época de Jeová com as leis. Nós já teríamos que ter aprendido a ser obediente. Aí só para aquela retrospecção, né, para ver se realmente aprendemos, se deve obedecer e seguir o caminho de Cristo. E às vezes é engraçado, né, porque você para pensar assim, né? Que tudo bem, né? Cristo é um arcanjo e tal, está em outro nível. É um cara. Mas ele veio e lançou, criou. A gente só precisa seguir. Mesmo assim, é uma dificuldade tremenda. Só para obedecer. Ele trouxe a lei e você vai discutir com ele? Sim, há 2000 anos ele trouxe. A gente ainda está. Eu diria que cada vez mais... não todos, tá? Mas seguir os caminhos de Cristo, né? É alguma coisa muito surreal, né, na época agora. Hoje na missa o padre falou muito disso, né? Tem muita coisa disponível para fazer, mas todo mundo esquece do seu interior lá, do que você realmente tem que fazer aqui, né? E acho que esse lance, né, que a gente fala muito do Cristo interno, que às vezes assim, eu percebo, né, pode ser até uma ignorância também da minha parte, tudo bem. Às vezes as pessoas acham que ir para a igreja, cumprir a tabela, ir para a igreja, ir para a missa, ou celebrar um culto religioso é o suficiente para te santificar. Mas na realidade, ali é abastecimento, que nem a gente aqui. Isso aqui não vai santificar nenhum de nós, mas vai nos abastecer a nos santificarmos, porque a gente só vai se santificar lá fora. Sim. Aqui é muito fácil falar de altruísmo, aqui é muito tranquilo você falar de bondade, amor, carinho. Lá embaixo é coisa diferente. Alguém quer falar aí? Oi? Eu gostaria também só de refletir sobre uma coisa. Na época de Jeová, né, e fazer a diferenciação entre obediência. Existe a obediência, né, por consciência do que é certo, por responsabilidade, e a obediência por medo, que era na época de Jeová, que a gente obedecia por medo de ser punido, por medo de perder, né, as posses, né, que a gente amava tanto, né? E hoje, com os ensinamentos do Cristo, a gente obedece por consciência, pelo altruísmo, pela consciência de saber que, a partir dessa nossa obediência, nós estaremos conquistando o desenvolvimento espiritual, que é o caminho reto. Exato. Muito bem colocado. Eu quero só acrescentar uma coisa que é muito importante, que é o dever. Antes nós não roubávamos, vou dar esse exemplo, porque se eu roubasse, eu ia ser castigado, eu seria punido pela lei de Jeová, ou cortar a mão, perder um membro. Hoje eu não roubo, porque o que não é meu não deve ser mexido. E esse é um dever. Então não é porque eu vou perder a mão ou porque eu serei castigado, não, porque não é correto. Quando você entende isso, fica claro que é realmente criou virtude, isso já é uma virtude dentro de você. Exato.
Que hoje, se Exatamente. é muito aquilo que você não gostaria que fizesse para o outro, você não deve fazer. O que você não gostaria que fizesse para você, você não faça para o outro. Isso eu acho que é uma... Lição aprendida, ensino suspenso. Exato. Eu acho essa história de já ter a lei dentro de você, você não precisa da lei de fora, você já tem a lei dentro de você, sabe o que é certo e o que é errado. Aí é o dever, que é o que, na verdade, é para onde nós estamos caminhando, né? Pro dever, quando a gente chegar na parte do dever de fazer porque não considera legal, não considera positivo, aí o jogo mudou espiritual. Com certeza. Terezinha? Inclusive, viu, Fernando? Quando a gente fala assim, hoje, mas assim, hoje ainda é uma minoria que não rouba, que não trai, que não faz as coisas erradas, não é pela ética interna, é com medo de ser exposto, é com medo de ser preso, é com medo de ser flagrado, ser pego. Exato. Infelizmente, tem muita gente que, sei lá, está passando, vê alguma coisa, um objeto valioso, um dinheiro, olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém, abaixa e pega e sai de fininho. Né? Mas, assim, então, tem essa consciência de falar assim, eu não vou pegar isso aqui porque isso não me pertence. É aquela velha isso, máxima, né? O que é que você faz quando ninguém está olhando? Exatamente. Vamos lá? Obrigado, viu, Terezinha? Bons pontos. Lembrando que Jeová, ele só castiga porque nós caímos, né? E começamos a pecar, né? Por astúcia. Então criou-se as leis e aí por obediência a Jeová, como a Terezinha mencionou, para não ser punido, e assim, quando a vinda do Cristo, por amor, perdão dos pecados. Nós vimos também anterior, tá? Então aqui, ensinamentos cristãos, né? O cristianismo esotérico, a religião que prevalecerá no futuro, tá? Procura a consciência da divindade interna. Cristo em formação no âmago de cada um. Tudo isso tem lógica, tá? Não se pode ministrar ensinamentos espirituais muito elevados a quem não está suficiente amadurecido para compreendê-los. E além disso, né, aplicá-los em sua vida prática. Seria o mesmo que atirar pérolas aos porcos, né? Quem não tem maturidade interna deve ser orientado de outra maneira. Para acolher os excessos, às vezes só mesmo o temor, que é um recurso válido para que se abstenha a prática do mal, que é o que o Fernando e a Teresa estão falando até agora. Gradativamente esse povo evoluirá, né? A pessoa evoluirá até compreender sua responsabilidade. São muitas as seitas cristãs populares, cada uma em sua denominação própria, em certas peculiaridades, né? À medida que tais pessoas despertam para ser mais amplas as verdades, vão procurando as escolas de mistérios, ou seja, preparação para as iniciações mais avançadas. Aí eu destaquei aqui os 4 evangelhos, tá? Então os 4 evangelhos são os caminhos de libertação e iniciação do ser. Então a gente tem lá o evangelho de Mateus, João, Marcos e Lucas, tá? Os evangelhos é o mistério de Cristo, que são, na verdade, 4 diferentes fórmulas de iniciação. O tema dos evangelhos é o mistério de Cristo. E essas obras são, na verdade, fórmulas de iniciação. Elas contêm o oculto sob o vestuário exterior das histórias veladas e elementos não essenciais, de formas de iniciação das 4 escolas de iniciação dos primeiros tempos do cristianismo. Bom, o Evangelho segundo Marcos, que é o fogo e ar com predominância do fogo, realça a força pró-realizadora do caráter enobrecido pelo fogo crístico e focaliza o poder transmutador e purificador de cada capaz de subjugar a natureza inferior. Demonstra o calor penetrante disseminador da boa nova e estenderá o reino do amor e todas as suas criaturas. Esse é o Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Mateus, ar e fogo com predominância do elemento ar. Combina o bom senso e a lógica, qualidades aéreas, como norteadores da lei e da ordem. Evangelho segundo Lucas, água e terra, predominância água. Enaltece a simplicidade, a sensibilidade e o olhar voltado para as mazelas humanas. Engrandece a natureza devocional, evidenciando o poder inspirador do elemento água. Evangelho segundo São João, terra e água, predominância terra. Alia os ensinamentos que mergulham nas profundezas da divina essência humana, água.
com uma incomparável compreensão das dimensões arquitetônicas que permeiam as forças geradoras e sustentadoras do cosmos, que é a Terra. São João tinha em mente as necessidades dos cristãos e todas as nações. Nesse sentido, nas verdades mais profundas do Novo Testamento, dentre elas se destacam os ensinamentos sobre a divindade do Cristo e do Espírito Santo. Inaugura o Evangelho discorrendo sobre o Verbo e a luz dos homens, o Filho. E aí, por último, o Antigo e Novo Testamento, nosso último termo. Antigo e Novo Testamento. No texto ele fala lá, né? No terrível exemplo da raça judia, pode aprender uma lição, tal como se relata no Antigo Testamento. Pode aprender também a viver os ensinamentos do Cristo fornecidos no Novo Testamento. Então, raça judia, Antigo Testamento. Deus de raça, Jeová, obediência, castigo, né? E tem outros deuses também que eles veneram, né? E Novo Testamento, Cristo. Aí eu coloquei assim, o termo testamento significa aliança. Então, Novo Testamento, né? Ou Antigo Testamento. Aliança, antiga aliança. Aliança que Deus fez conosco a respeito da nossa salvação antes da vinda do Cristo. Então, os atrasados que não conseguem manter o ritmo do curso evolutivo retrocedem para o reino de Jeová, o espírito lunar, e professam a religião de raça. Lembra, o homem conversava com o fogo que era Deus, numa toceira lá, né? Sarça ardente. Obrigado, Luiz. Novo Testamento, ou Nova Aliança. O pacto da graça, lembra a lei de graça, da graça, né? Que é o acordo feito de Deus conosco, acerca da nossa salvação depois da vinda do Cristo. Então, a humanidade comum, que segue o caminho da evolução, seja pelo cristianismo popular ou esotérico, é guiada na direção do reino de Cristo, o Espírito Solar. Mas Jeová, né, nós já falamos várias vezes, é o líder da onda de vida dos anjos, é o mais alto iniciado do período lunar, alcançou o mérito do atributo da atividade, ou seja, o Espírito Santo de Deus, fundou as religiões de raça, e é o Deus de raça, né? Dividiu a humanidade, colocou cada um sob a direção do grande arcanjo, em função do espírito de raça, ou Deus desse povo. Jeová tem guiado a humanidade a partir do exterior, por meio da lei. Então, a missão de Jeová e dos anjos era multiplicar o que existisse sobre a terra. Em outras palavras, era o doador de filhos. Considerando o anúncio do anjo Gabriel a Maria, né? O Espírito Santo baixará sobre ti e te conceberás, né? Então, no Novo Testamento, é o Cristo Jesus, tá? Então, o Cristo é o mais elevado iniciado do período solar, alcançou o mérito de ser o atributo de sabedoria, o Filho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tá aqui, né? Bem representados aqui, né? Pai, Deus. Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a atividade, que é Jeová. Bom, emprega geralmente o espírito de vida, como veículo inferior, funciona conscientemente no espírito do mundo de vida, no mundo do espírito de vida, desculpa, eu troquei. Cristo lançou suas primeiras bases da fraternidade universal em sua primeira vinda. Tal fraternidade será considerada verdadeira e realizada quando ele voltar. Bom, aí só para fechar aqui, a lei deve ceder lugar ao amor. Então, a lei de Jeová deve ceder lugar ao amor. Antigo, Novo Testamento. Então, enquanto eu estiver sob o espírito de raça, eu vou respeitar a lei. Então, para eles, eu respeito a lei, que é Deus, Jeová. Mas a gente sabe que só através de Cristo, por amor, eu vou ter uma raça universal, ou seja, não ter mais diferenciação entre povos, né? Ter uma única raça, que é a fraternidade universal, tendo Cristo como irmão maior. Então, Cristo, Senhor do amor, Cristo, regente do planeta Terra e Sol. E aí, tá acabando, tá, gente? Jeová, só um resumindo do que eu já falei. E aí, atrelado aos judeus. Então, Jeová, tudo que eu falei sobre Jeová, tá? Que é o regente dos judeus, ao ponto de excluir todos e os outros povos. Então, os judeus aqui são um grupo étnico, né? De religioso que surgiu lá no Oriente Médio há milhares de anos atrás. A palavra judeu vem do hebraico relacionado à tribo de Judá. Características do povo judeu. São chamados de hebreus ou israelitas. A religião dos judeus é o judaísmo. Então não é Jeová. Jeová não é o regente dos judeus. Mas é dos espíritos de raça.
Mas então, raça seria dos judeus ou não? Sim. Não existe só um espírito de raça, né? Judeus é o... Até porque se você pegar o próprio Êxodo, né, existiam vários deuses no Egito. Cada um desses deuses era um arcanjo que proferia ali um determinado grupo. É isso? Isso. Animava uma certa raça. Exato. Exato. São vários deuses, né? Oi? Ele acreditava em vários deuses. Exato. Os judeus, eles que é São Miguel, né? É São Miguel. São Miguel. Dos judeus é o arcanjo, né? Arcanjo São Miguel. O livro sagrado é o judaísmo, né? E é o Torá, que também inclui 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Os judeus acreditavam em um único Deus, eterno, onipotente e criador do universo. Os judeus usam aquele kippá sobre a cabeça, né? Que é um sinal de aliança com Deus. E aí, para terminar, Novo Testamento, Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que a lei era suprema até o advento do grande Espírito Solar. Então, fazendo a analogia a isso, né? Com a miscigenação das raças, né? Eu não posso viver numa única raça, como os judeus estão fazendo. Eu preciso ter a miscigenação de raça, e inclusive alguns judeus já estão saindo e casando-se em outras raças. Então esses teoricamente já estão abandonando o espírito de raça, que para compor a raça dourada. Então a religião de raça vai dar lugar ao cristianismo esotérico. Está lá em Romanos: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então, como o espírito de raça vive através da lei, eu não vim para mudar a lei, não foi isso que Cristo falou? Eu vim para revogar, né? Eu vim para aplicá-la com misericórdia. Não mudou nada. Exatamente. Então, em Gálatas 5,14, pois toda a lei se resume em um só mandamento, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, isso não é Jeová, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não é espírito de raça. Em Coríntios, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, segundo a Bíblia, é o mais do que um sentimento. É uma decisão diária de agir com paciência, gentileza e humanidade. Sobre os evangelhos, você falou que eram formas de iniciação. É tipo, cada evangelho é uma forma de iniciação. Mas é uma escala, assim? Tipo, cada evangelho É porque a gente estudou isso, eu vou tentar lembrar um pouquinho. Cada evangelho, quando você lê cada um deles, você vai se familiarizar com mais do que os outros 3. Então, eles são fórmulas para diferentes estágios de evolução de cada um. Então, por exemplo, você tem que passar pelos 4. Talvez você já tenha passado. É que nem essa fraternidade. Por que você está aqui? Porque essa daqui foi a que mais te tocou. Mas tem mais 6. Não, mas essa daqui foi a que me tocou. Não sei que nós estamos aqui, estamos à frente de quem está na outra, nas outras 6. E nem que eles estão atrás ou na frente, vice-versa. Mas o que nos apeteceu, o que saciou a nossa fome e a nossa sede aqui? É a mesma coisa lá. Uma das 4, você vai falar, faz todo sentido. E assim como religião. Tem uns que estão até hoje em religiões mais fetichistas, porque aquilo é o que sacia a fome e a sede. Outros já estão em outras. O seu espírito se identifica mais com cada um deles. Quando você lê, você se identifica mais com... Os anjos do destino dão a cada um e a todos exatamente. Exatamente. Cada um a sua necessidade. Mas pode ser que no passado você já tenha passado ali e aprendeu, entendeu? Tem os 4 elementos que eu li lá: fogo, terra, água e ar. Sim, sim. Mas, assim, fazendo uma analogia, tá? Rápida aqui pra gente, né? Por exemplo, quando a gente vai conversar com engenheiros, se eu não falar com engenheiros através da matemática e dados, e eu for pro lado do coração da psicologia, por exemplo, com textos, interpretação, ele não vai entender nada. Então você pega os evangelhos, muitos têm uma narrativa detalhadíssima do que foi uma cura de Jesus, por exemplo, ou uma passagem do que ele fez, de Cristo Jesus. Outros falam muito superficialmente do efeito daquilo. Então você vai se familiarizar mais com um do que com o outro. Ambos falam a mesma passagem. Sim. Vocês lembram? Eles narram a mesma vida da passagem de Jesus aqui. Então, para cada
pessoa, né? Detalhe. O detalhe é mais importante para ele entender a passagem em si, extrair daquilo que ele precisa para evoluir, do que o outro apóstolo, por exemplo. Para um meia palavra basta, para outro tem que ser... Significa que, como se diz, a verdade tem diversos facetas. Terezinha quer falar, Terezinha? Terezinha? É só fazer um comentário, uma confirmação do que você disse, né? Que realmente a paciência e o amor, eles são treinados no dia a dia. Né? Que o amor, porque né, no comum, às vezes, as pessoas acham que o amor, ele vem assim, por acaso, ele brota. Não, ele é treinado, ele é pensado, ele é realmente praticado no dia a dia, como a paciência, como todas as virtudes, né? Exatamente. É que nem a plantinha que dá flor, se você molhar, cuidar todo dia. Exatamente. Exatamente. Eu só uso o amor onde eu quero, né? Sim. Interesse. Sim. Usar o amor, por isso que a Teresa está falando aqui, você praticar o amor é uma coisa que você aprende, né? Sim. Isso aprende. E claro, você pratica o amor onde ele é preciso, né? Para você e para os outros, assim, nem sem diferenciação. Tipo, você decide, eu vou amar fulano, eu vou amar as pessoas, eu vou tomar cuidado para poder deixar que o amor floresça dentro de mim. Exatamente. A dos 4 discípulos, cada um é regido por um elemento. Sim. Um elemento. Provavelmente. Terra, ar, água e fogo. Se você pegar onde tem o Cristo crucificado e a cruz em cima, sempre tem lá aquelas 4 letrinhas que todo mundo lê como Jesus. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, né? Como? Em português. Em português. Porém, aquela ali nada mais é, que eu não me recordo de qual língua, a inicial dos 4 elementos. Aquelas letras significam os 4 elementos. E esses 4 elementos significa que ele já dominou. Então, ele alcançou o estágio de dominar os 4 elementos. Que é o que todos temos que alcançar. Porque hoje nós vamos, como a Ana explicou, dentro de uma linha. Eu estou mais favorável a seguir o elemento água. O outro, fogo. Água e fogo não se mistura. Como que eu vou dominar isso? Então esse é o caminho. E nós temos que chegar a dominar. Ok? Então, pessoal, a gente passou aqui pelos termos Rosa Cruzes, um novo céu e uma nova terra, os ensinamentos cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. Agradeço a todos. A gente vai encerrar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.